Abra sua Bíblia comigo em Romanos 12. Ontem nós pudemos estar aqui com a igreja, foi um tempo muito precioso. O Naguinho está orando por mim, falando, cara, a sua voz. Eu falei, vou acabar com o restinho mesmo, é a última vez que eu vou ministrar aqui essa semana, depois eu volto para a igreja. Então, vou acabar com o restinho dela. Romanos 12, 1 e 2, vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Curva sua cabeça, mantenha a sua Bíblia aberta, e eu pretendo ser breve, mas não menos fiel ao que o texto nos ensina. Então fala assim, Deus, fala comigo mais uma vez nesses dias. Use esse pobre servo que está aí na frente, por graça e por misericórdia. Fala comigo. Mas faça uma oração que é a mais importante que nós devemos fazer quando a igreja está reunida. Fala, Deus, receba glória para si, honra para si e louvor ao teu nome nessa noite. Ó Deus, assim nós oramos. E nos faça a imagem do seu Filho, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmão, preste atenção aqui. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Isso aí todos concordam. Diz Lutero que se você estudar só Romanos e entendê-la na essência, na profundidade, você estudou toda a Bíblia. E o interessante é que Paulo ele tem uma característica para escrever. Romanos é assim, Colossenses é assim, a carta aos Efésios é assim. O que Paulo faz? Ele divide a carta no meio, entre teologia e prática. Entre credo e conduta. Entre ortodoxia e piedade. Isso porque aquilo que pregamos, aquilo que nós professamos, não é assim a nossa profissão de fé aqui? A gente batiza a criança, cresce. Aí, quando chega na idade da razão, ensina, aí ela vem professar a fé pública. Eu creio que Deus é o Senhor da minha vida, eu creio em Jesus Cristo, que Ele morreu, padeceu sobre a mão de Ponte Pilatos, e para aquela série de coisas que o manual litúrgico exige de nós, certo? Ele está falando assim, aquilo que nós professamos não pode estar desassociado da nossa vida. Aquilo que nós falamos assim, eu creio em Jesus, eu amo Jesus. A vida deve ser compatível com o que pregamos. Aquilo que os nossos lábios falam. Não é só o que nós conhecemos. O nosso conhecimento sem vida é vão. Deixa eu te falar um negócio. Eu sou pastor de teologia reformada, mas eu estou abusado de uns reformados aí, você sabia disso? Estou abusando de uma turma. Porque eles enchem o peito e querem vencer debates teológicos. Sem vida. Você vai olhar no banco de oração deles, não tem 1 hora de oração por semana. Por semana, não fala por dia não. É uma ortodoxia morta. Então, filho, não se trata de conhecer muito, sabe por quê? Satanás é mais teólogo que nós tudo. Conhece mais teologia que a gente tudo e continua sendo Satanás. Isso não quer dizer que você tem que ignorar o conhecimento. Mas quer dizer que aquilo que eu conheço, aquilo que eu aprendo do Evangelho, tem que transformar a minha vida. Tem que mudar a minha vida. Paulo está falando exatamente isso. E do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, Paulo fala de teologia. Paulo ensina o que é a salvação pela fé. Paulo vai ensinar sobre lei e graça. E Paulo vai dizer assim, olha, preste atenção, não tem ninguém que ama a Deus. Ninguém que queira a Deus. Todos vocês se extraviaram, se fizeram inúteis.
Ninguém ama a Deus. Paulo vai dizer só pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, mas pelo segundo Adão o pecado foi retirado do mundo. E ele vai começar a ensinar essas coisas. Ensinar a teologia, o fundamento da justificação, o fundamento da regeneração, o fundamento do novo nascimento, tudo aquilo que rege a vida, tudo que rege a vida cristã, a nossa vida, tudo que rege a vida do homem. Ele vai falar assim: o homem nasceu em pecado, porque Adão pecou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, Paulo nos primeiros capítulos do 1 a 11, ele vai falar assim: olha, eu vou ensinar para vocês, escrever para vocês, e inspirado pelo Espírito Santo, ele vai doutrinar e falar assim: olha, preste atenção, o conhecimento exato de vocês deve ser esse. Mas a partir do capítulo 12 ele fala assim: não é só o conhecimento exato, mas uma vida de acordo com o que vocês conheceram. Uma vida de acordo com aquilo que você aprendeu. E esse tem sido o grande mal nosso. Irmãos, nós não estamos sofrendo por falta de louvor. Nós estamos sofrendo por falta de integridade dos ministros de louvor. Nós não estamos sofrendo por falta de conhecimento do Evangelho. Nós estamos sofrendo por falta de piedade e oração dos pregadores. Por falta de ética, de conduta, de caráter. E isso tem desassociado. A igreja tem vivido assim. Aquilo que ela professa não é aquilo que ela vive. Isso tem sido um grande mal. Então preste atenção. Nesse capítulo 12 agora em diante que nós lemos, Paulo vai para a parte prática. E Paulo vai falar o seguinte: olha, eu rogo a vocês que agora apresentem um sacrifício. E por que Paulo vai dizer exatamente isso? Ele fala assim: olha, preste atenção, vocês vão oferecer agora um sacrifício de gratidão a Deus, que é o culto de vocês. Mas como assim? O que Paulo quis dizer com isso? E eu quero pensar nesses 2 versos só. Eu vou tentar reduzir bastante aqui o tempo, irmão, por causa dessa voz. Eu sei que está ruim demais para você ouvir isso aí. Para mim está pior ainda falar. Mas eu vou gastar o restinho e espero que você seja edificado com isso. Por que Paulo trata primeira parte de Romanos? Ele fala de teologia, conhecimento, e na segunda ele fala de prática. Porque essas 2 coisas ou caminham juntas, ou não é o evangelho que você crê. Você crê em outra coisa, menos no evangelho. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, preste atenção no capítulo 12. Fala assim: vocês que entenderam a regeneração, vocês que entenderam o novo nascimento, a obra da justificação que Paulo ensinou, vocês que entenderam e tiveram a vida de vocês transformadas, a resposta que vocês devem dar agora, por causa dessa transformação, são atitudes e ações compatíveis a essa obra. Então vocês vão viver de acordo a essa obra. Simples assim. E aí quando Paulo vai escrever o capítulo 12 de Romanos, ele vai, e eu desafiei a nossa igreja lá. Irmão, se você estudar só o capítulo 12, se essa igreja aqui entender só o capítulo 12, preste atenção, só o capítulo 12, ela entender na íntegra e aplicá-la na íntegra, essa igreja será uma igreja madura. Porque o capítulo 12 não termina só aqui. Vai falar de dom, de serviço. Se a igreja entender só o capítulo 2 de Romanos e aplicá-la de tão poderoso que é esse capítulo, ela cresce, ela sobe 10 degraus aí na maturidade da fé. Só o capítulo 12. Por quê? Porque o capítulo 12, Paulo vai tratar de algumas questões. Primeiro, Paulo vai falar que o culto agradável a Deus envolve um relacionamento correto com Deus, comigo mesmo, com o meu próximo e com os meus inimigos. Essa é a ideia do capítulo 12. Hoje eu vou falar só de 2 aqui. Porque não temos tempo para estudo, mas relacionamento primeiro com Deus. Paulo vai dizer o seguinte: olha, preste atenção. No culto de vocês, Deus exige um corpo consagrado. No culto que vocês oferecem, por causa do conhecimento que vocês tiveram, por causa da obra que foi feita, por causa da justificação, por causa da regeneração, por causa do novo nascimento, o culto de vocês exige um corpo consagrado. Veja o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Paulo está dizendo?
que outrora, lá no capítulo 6, nós oferecemos os nossos membros, o nosso corpo, ao pecado. Era isso que você fazia, filho. O que me intriga não é o que a gente fazia antes. É a gente falar que converteu e continuar fazendo o que a gente fazia antes. Vou tratar com a classe mais nova aqui, tá, gente? Pessoal mais velho, aguenta aí. Ô filho, olha aqui pra mim, os menininhos bonitinhos. Os famosinhos da escola aí. Os fera. Quem a gente falou que passar o rodo geral é bom. Paulo falou, você fazia isso quando você era ímpio. Você saía beijando as meninas quando você era ímpio. Ô filha, quem falou pra você? Vamos falar de quem, gente? A moda da Anitta. Satanás. Tem menina que olha e fala, não, a Anitta tá show demais. E o diabo tá assim, ó. Isso aí. Paulo falou assim, nós andávamos assim antigamente. Era assim. Nós oferecíamos o membro do nosso corpo a isso. Ao pecado. É por isso, filha, que quando você converte, você muda a sua vestimenta. Você muda a sua conduta. É por isso, meu filho, que quando você nasce de novo, não é uma mudança só de mente e de coração, mas é também de comportamento. Paulo está dizendo, olha, vocês emprestavam o corpo de vocês a isso. Agora nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício a Deus. Antes de que em Cristo nós usávamos o nosso corpo para prazeres, propósitos pecaminosos, mas agora não. Agora nós pertencemos a Cristo. Mudou as coisas. Mudou tudo. Nós usamos nosso corpo para a sua glória. Então preste atenção. A sua roupa deve ser para a glória de Deus. Os seus relacionamentos devem ser para a glória de Deus. Então, deixa eu te falar logo uma coisa. Se você namora com ímpio, esse relacionamento não é para a glória de Deus. Sai fora disso agora. É hoje. Sabe por quê? O inferno não escolhe, não. Ele leva para o inferno o bonitinho, o charmosinho, vai tudo para o inferno. É para a glória de Deus. Obedecer ao pai e à mãe é para a glória de Deus. Obedecer às autoridades da igreja é para a glória de Deus. Paulo está falando assim, o corpo de vocês agora é para a glória de Deus. As ações de vocês é para a glória de Deus. Para de ficar pensando em você. Viva para a glória de Deus, é isso que ele está dizendo. Vocês nasceram de novo. Vocês receberam vida. Mas preste atenção aqui, o que Paulo quer dizer apresentar como sacrifício? Preste atenção. Paulo está fazendo uma menção aqui, trazendo a ideia lá do Antigo Testamento. Por quê? Porque Cristo, no Antigo Testamento, para o seu culto ser aceito, Paulo está falando de oferecer como um culto agradável a Deus. Para o seu culto ser aceito lá no Antigo Testamento, era assim, a sua oração ser recebida, o perdão ser dado, chegava lá, pegava o animal, levava até o sacerdote pegava aquele animal, imolava aquele animal, aspergia o sangue daquele animal, e Deus, ele intercedia por você, e seu culto era aceito. Era assim no Antigo Testamento. O que Cristo faz? Cristo varre do altar os animais mortos. E diz as Escrituras que ele a si mesmo se entrega como um sacrifício santo, perfeito a Deus. Ele cumpre a justiça de Deus, ele sacia a justiça de Deus com o seu sangue, varre os animais mortos, e agora vira para mim e para você e diz assim, agora vocês vêm até mim e apresentam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, porque os animais mortos foram retirados do altar. Vocês agora apresentam a vida de vocês como um culto aceitável a Deus. É isso que Paulo está dizendo no começo aqui. Mas escuta aqui. Paulo usa uma palavra assim, ó. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. E essa é a ideia. A ideia do Antigo Testamento. Apresentava o sacrifício. O cordeiro, o animal imolado, a cabra. Ele fala assim, agora não, agora vocês vêm com o corpo de vocês e apresentam a vocês mesmos como sacrifício. Só que tem um detalhe, preste atenção aqui. Escuta aqui comigo.
Quando o israelita ia levar o sacrifício e entregava na mão do sacerdote, ele não podia tomar de volta. Quando você oferece o seu corpo e a sua vida como sacrifício a Deus, não tem como reaver a sua vida de volta. Quando nós oferecemos a nossa vida ao Senhor, não tem como ficar tomando ela de volta mais. É isso que Paulo fala assim: irmãos, preste atenção, apresentem o corpo de vocês como sacrifício. Apresentem a vida de vocês. E aí ele vai avançar, ele diz assim: como sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus. A pergunta não é se o pastor tem se agradado, se a grande massa tem se agradado, se os meus amigos têm se agradado. Filho, se você desagradar a Deus, não interessa quem você está agradando. Mas se você agradar a Deus, não importa quem está contrariado com você. Não interessa. Mas volta aqui comigo. Agora eu vou começar a pregar. Entendeu o texto aí? Vamos lá. Então ele vai dizer assim: rogo que apresenteis o vosso corpo. Você já entendeu que não pode reaver mais. Como sacrifício vivo, santo, que agrada a quem? A mim? Aqui para mim. Aqui. Se é para agradar a Deus, por que quando a Bíblia diz uma coisa e você está com vontade, a sua vontade prevalece e não a Bíblia? Quem é o Senhor? Quem é o servo? Por que todas as vezes que a sua vontade choca com a palavra de Deus, você deixa a palavra de Deus e fica com a sua vontade? Você está falando, então enquanto eu estiver compartilhando isso, eu quero que você pense uma coisa. Pensa sobre o ano passado. Quantos cultos Deus aceitou seu? Você está achando que Deus aceita você vir aqui cantar? Só assim? Não está tudo certo? Que evangelho fraco é esse? Xoxo, suíno, porco. Você está achando que Deus é assim? Deus está precisando mesmo que a gente junta aqui e vamos todo mundo cantar para ele? Vocês estão achando mesmo que é assim? Esse evangelho eu não conheço. Esse Jesus eu não conheço. Eu conheço um Jesus que a Bíblia diz que ele está rodeado de glória, assentado no trono, e que serafins e querubins estão diante dele 24 horas entoando adoração e louvor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu conheço um Jesus que os céus proclamam a glória dele, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e você está falando que ele precisa disso aqui que nós fizemos hoje? Então preste atenção, quantos cultos Deus recebeu nosso ano passado? Vamos pensar comigo. Olha aqui. Ele está dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Escuta aqui. Vamos começar a destronar agora os neopuritanos tudinho. Eu não estou nem aí para eles. Por mim. Eu recebi um convite hoje. Chegou no Instagram. Satanás sabe para quem aparece. E eu estou sendo tentado, Daniel, se escuta essa. Cheguei lá em casa hoje, estava um convite lá assim: pastor, tem como o senhor fazer um podcast? Alguém que eu não conheço. Acho que é de São Paulo, sei. A página conheci, falou assim: porque eu fiz um podcast com um neopuritano, agora eu quero fazer com um reformado normal. Eu falei: pois é, porque neopuritano não é normal, não. E ó, que eu gosto desse, tá? Dos puritanos lá de trás. Os de hoje, esses bebedores de cachaça, quero não. Se você é um desses aí, meu filho, depois a gente pode marcar uma conversa. Na próxima vinda minha aqui. Hoje não dá, não. Nós temos que parar com esse negócio, irmão. Pode bater palma na igreja, não. Mas pode beber e escutar a música do mundo aí. Eu não entendo esse evangelho, não. Vocês entendem isso? Não, pastor. Porque agora nem para descer redondo mais serve. Porque eles tomavam Skol, agora eles tomam Heineken. Não dá não, irmão. Para mim não dá não. Então, como eu estou indo embora mesmo, depois vocês resolvem com os pastores de vocês. Quem tem que amar vocês é ele. Olha aqui comigo, volta aqui. Paulo está falando assim, o culto racional. O que ele está dizendo? É uma palavra grega chamada logique. E isso nada tem a ver com razão versus emoção. Não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo. Esse irmão está muito emotivo, não pode emocionar. Isso é emocionalismo. Você ouviu isso? Isso é emocionalismo. Mas servir a Deus é emocionante, meu filho.
Adorar a Deus é emocionante. Está chorando demais, que emocionalismo besta é esse? Paulo não está falando de razão versus emoção. A palavra lógica, ele está falando de lógica. O que é culto lógico? Ele está falando assim, olha, não desassocie o que nós fizemos aqui hoje da forma como vocês vivem lá fora. Ele está falando assim, não cante que ele é santo se lá fora vocês não vivem em santidade. Não declare que você o ama se lá fora você troca ele por um abraço ou um beijinho. Ele está dizendo é disso. Dessa desassociação. Você é um homem que aqui na... Presta atenção que eu vou... Os casados agora. Ô irmã, eu sei que tem marido aqui que é bom para a mulher do outro. Ele só tem dó da mulher do outro. Quando a mulher do irmão dele da igreja pede alguma coisa, ele faz. E dentro de casa ele é um cavalo com você. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Se você é assim, Deus nunca aceitou um culto seu. Nunca. Por mais cheio de boa intenção que você veio. Deus nunca aceitou. Sabe por quê? Porque não existe desassociação daquilo que você crê com aquilo que você vive. Tem mulher aqui que só é boa para o marido da outra. É o marido da outra que está cansado. É o marido da outra que tadinho dele. E o marido dela se lasca. Será que Deus aceitou o seu culto? Tem menina aqui que só obedece o pastor. Responde pai, responde mãe. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Deus nunca aceitou um culto seu. Não, você está fazendo papel de bobo aqui na igreja. Nunca. É isso que está falando de culto lógico. É um culto além do templo. Além daqui. Não dá para com a mesma boca que eu canto que ele é santo, eu saio daqui e falar palavrão no grupo de amigos da faculdade, da escola. Não dá para eu falar que eu amo a Deus, eu venho aqui, trago minha oferta, alço a minha oferta e sou um avarento lá fora. Passo por cima de todo mundo para ter dinheiro. Faço qualquer coisa para possuir bens. Deus nunca aceitou seu culto. Nunca. Aí você fala assim, pastor, quem é o senhor para julgar? A Bíblia está julgando. Paulo está dizendo assim, ó, preste atenção, o culto lógico envolve aquilo que vocês fazem aqui com a vida de vocês lá fora. Então pensa comigo, quantos cultos Deus aceitou? Nossa, irmão. Quantas vezes você veio aqui cantar com raiva de alguém? Sem perdoar. A Bíblia falando, se você trazer sua oferta, vai reconciliar com seu irmão, depois volta e traz sua oferta. Não vai ser aceita, não. Lá na igreja eu falo uns três que eu não posso falar aqui, porque depois os conselhos, mas os pastores chamam a minha atenção. Mas eu vou falar lá para a minha igreja, não é para vocês não, tá? Só para vocês entenderem o que eu falo lá. Eu falo com os empresários lá, fala assim aqui, traz só ofertas coxas sua aqui não. Só. Você vem ofertar aqui na igreja e trata seus funcionários mal, vai ser crente lá da sua empresa, depois você traz sua oferta. Seu culto não está sendo aceito, não. E nós estamos assim. A igreja está vivendo assim. Então preste atenção, Paulo está falando assim, olha, preste atenção, vocês precisam ter um culto lógico. A vida de vocês deve ser compatível com a quem vocês adoram, com a quem vocês servem. Vocês precisam saber quem é o Senhor. Ele é o Senhor. Mas preste atenção, ele está avançando. Culto racional. Coerência, equilíbrio. Mas a pergunta é como? Pastor, como apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo? Nota de rodapé, Pastor Júnior. Fala aí, amor, misericórdia. Nota de rodapé, Pastor Júnior. Ô, gente, o Wesley Safadão ser crente, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês conhecem essa Safadão, é só pro lado do Nordeste, né? Bruna, não sei, Marquezine, né? Crente. David Leonardo, crente. Vocês acreditam que ele é crente? De brincadeira comigo. Ha. Culto lógico. Culto santo. Tem uma turma aí, irmão, que eu estou com a lista. Eu estou trabalhando em prol de destronar esses principados. Ó, se você houver de René Kivitz, você é um herege. Você não sabe nada de evangelho, vai estudar a Bíblia com seu pastor. Se você ouve David Leonardo, você também é herege, vai estudar a Bíblia com seu pastor, porque você não é o ponto fraco de Deus, você não é o centro do coração de Deus, nada.
Se você gosta do chapelão lá do Valdomiro Santiago, porque você está passando apertado e precisa fazer uma fezinha, vai jogar na Mega Sena, você está pecando mesmo do que ouvir ele. Tem mais um bocado aí no Brasil, tem, Nicão? É fora da lógica o evangelho dessa turma. Não encaixa nesse texto, não tem como. Não encaixa, irmão. Deus não pode aceitar esse culto. Ele está falando assim, Paulo está falando assim, apresenta o corpo de vocês como um culto lógico, que faça sentido. Um culto inteligente, que não desassocia. Mas como? Como que eu faço isso, pastor? Como é que eu apresento o meu corpo? Um grande pregador lá do século IV, um dos pais da igreja, no período da patrística, ele respondeu isso. Ele disse assim, ó, como o culto meu vai ser aceito? Como meu corpo é aceito como culto? Ele fala assim, desde que o olho não veja nada mal. Ô filho, eu descobri um negócio, eu não sabia o que era não, mas depois eu descobri. Ô Thales, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu não sabia não, Nicão. Depois que eu fui... Esse negócio de Reels, né? Aparece uns negócios pra gente. E eu vi um camarada fazendo uma piada com um menino e rindo. Eu falei, mas por que ele fez uma piada com o menino e riu? Porque ele cantou assim, o Brasil no jogo da galera. É o Brasil, menino, é o jogo da galera. Eu falei, o que é isso? Você sabe, não sabe? Vocês rirem porque vocês entregaram. Eu tô ligado. Não tem problema não. Um monte de gente sabe, meu filho. É assim mesmo, mãe. Graças a Deus você não sabe, minha filha, você é crente. Mas tá aí para os meninos, para a juventude, está comendo. Vocês sabem o que é isso? É um negócio de jogo, mas essa propaganda passa em site pornográfico. Quando você clica lá, ó, aí parece a musiquinha. Aí fizeram uma piada com o menino para saber se o menino já tinha assistido essas coisas. Aí falou, complete a música. É o Brasil, o menino, é o jogo da galera. Aí a pessoa, não deixe que o seu olho veja essas coisas. Aí seu olho vai ser um culto a Deus. Sabe quando passa aquela menina lá, aquela mulher lá? Com aquela roupa decotada, chamando a atenção. E aí você passa e... Que benção, hein? Não deixe que o seu olho faça essas coisas. E ele vai ser um culto aceito a Deus. É isso que esse pregador, pai da igreja, está falando. Não deixe que sua língua diga nada vergonhoso. E ela será uma oferta. Não deixe que sua mão faça nada ilegal. E ela será uma oferta agradável. Mas não é só, cristianismo não é só deixar de fazer. Ele fala assim, a sua mão precisa dar oferta e esmola. Os seus olhos precisam estar fitos em Jesus. Os seus ouvidos precisam estar atentos aos seus ensinamentos. O evangelho não é um monte de regras de não pode, não pode, não pode. Não é só não poder. É poder fazer aquilo que é justo. Tudo aquilo que é justo. Tudo aquilo que é amável. Tudo aquilo que é agradável. Tudo aquilo que é de boa fama. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensa comigo, quantos cultos Deus aceitou seu ano passado, hein? Ofereça o seu corpo. Porque oferecer o seu corpo como sacrifício está ligado a deixar de fazer o que Deus não se agrada e fazer aquilo que agrada a Deus. Hoje está ruim, né, irmão? Que eu gosto de gritar. Vocês estão. Não dorme, não. Fica comigo aqui. Eu não estou podendo gritar. Eu estou tentando aqui, irmão, mas não consigo. Escuta aqui, meu irmão. Pensa um pouquinho. Você veio o ano inteiro, o ano passado, para a igreja. Nós tivemos a capacidade de vir num culto. Cantar que ele venceu. Cantar que lindo esse nome é. A morte vencer. O véu tu rompeste, a tumba vazia. E nós chegamos em casa. E começamos a comer comida de demônio de novo. Você veio e cantou que você o ama. Chegou em casa e maltratou sua esposa. Mas você achou que esse culto foi aceito. Ele está falando.
Eu não posso aceitar esse culto. Pastor, eu sou dizimista e ofertante, mas é um sonegador de imposto. Deus não aceita o seu culto. A igreja pode até aceitar a sua oferta porque não sabe quem que você é, mas Deus sabe. E aí Deus não recebe. A gente não consegue enganá-lo. Mas ele não está falando só de um corpo consagrado. Só de um culto lógico. Ele está falando também de uma mente consagrada a ele. Olha aí o verso 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Deixa eu te explicar aqui. 2 palavras precisam ser destacadas. Aqui nesse verso. A palavra conformar e a palavra transformar. E qual que é a raiz dessas 2 palavras? É uma raiz só. A palavra forma. Conformar, transformar tem a mesma raiz aqui, a palavra forma. Mas escuta aqui o que Paulo está querendo dizer, porque a palavra forma, preste atenção, ela pode ser, no original grego, ela tem 2 palavras que podem ser utilizadas para a palavra forma. Uma palavra chamada morfê e uma palavra chamada esquema. Olha o que Paulo está dizendo nesse texto, que às vezes a gente não lê. A gente gosta desse texto, de congresso de jovens a gente põe. Não, os conformistas que se cegam. Aí vem as mensagens de efeito. É preciso se inconformar para transformar. E aí a geração fica lá com um monte de menino. E vamos transformar aí as meninas agora onde é assim, ó. E vamos. E chaba, e xarará, e xarará. Um monte de menino babando e rolando e sem transformação de vida. A palavra forma tem 2 palavras no grego. Esquema e morfê. Preste atenção o que Paulo está usando, porque ele está usando as 2 aqui. E eu vou te explicar as 2. A primeira, a palavra esquema tem a ver com mudança externa, de aparência externa. É quando a forma muda externamente. Por exemplo, nasceu Ana Liz. Ana Liz estava bem pequenininha, a gente viu ela bem bebezinha. Hoje, quando eu olho para a Ana Liz, ela já é diferente de quando ela nasceu. Porque ela é a palavra esquema. A forma vai mudando com o passar do tempo. Ok? Mas a palavra morfê tem a ver com essência interna. É uma forma inalterável. Ana Liz nasceu menina. Espera-se que morra menina. Entendeu? Porque é inalterável. Jesus teve as 2 coisas. Jesus nasceu um bebê lá na manjedoura, foi crescendo, foi mudando a sua forma, esquema. Mas em Filipenses capítulo 12 fala de morfê. E ele subsistindo em forma de Deus. Não julgou com usurpação ser igual a Deus, se esvaziou. Mas mesmo se tornando homem, ele continuou sendo Deus. A essência não mudou. Morfê. Tá comigo aí, irmão? Tá ligado? Tá ligado? Acorda. Preste atenção. Paulo então vai usar essas 2 palavras, esquema e morfê. Ele vai falar assim, ó, preste atenção. Não vos conformeis com este século, mas transformai. E preste atenção o que ele está falando. Primeiro, ele usa a palavra conformei. A palavra forma em conformar é esquema. Por quê? Porque o mundo está em constante mudança. Aquilo que era errado para nós e para os nossos pais lá no passado, hoje é certo, é normal. Aquilo que era estranho lá no passado, hoje é normal. Aquilo que não era aceito nas igrejas lá no passado, hoje é aceito. É assim, simples assim. Porque o mundo está em constante mudança, está no esquema. O que é que Paulo está querendo dizer com não vos conformeis? Paulo está falando assim, não entre no esquema do mundo. Não crie o molde do mundo. O mundo sofre mudanças. O mundo sofre alterações, os princípios e os valores do mundo vão mudando ao decorrer do tempo, da época, da era. Ele está falando assim, mas transformai, e aí ele usa a palavra morfê, porque ele está falando o seguinte, olha, porque a igreja ela tem um padrão absoluto que é imutável. O padrão absoluto da igreja não muda. Porque o padrão absoluto da igreja é um homem, e o seu nome é Jesus, e ele é imutável. Ele está falando assim, preste atenção, irmão. Eu não sei se você é esse tipo de crente aí, não.
Hoje eu não estou pregando, estou conversando, tá? Tem crente que é igual água. Onde você joga, ele cria forma. Se chegar na igreja e criar forma, ele é forma de crente. Você chega no boteco, joga ele lá, ele cria a forma de cachaceiro. Você vai para... Onde você joga, ele cria a forma. Paulo está falando assim, não. Seu culto não pode ser aceito assim. Não tem como você ter um molde. Preste atenção, não seja moldado, não entre no esquema do mundo. Não crie a forma mudando, não deixe o princípio mudando, formatar a mente de vocês. O que está acontecendo com a igreja, meu irmão? O mundo está formatando a igreja do jeito que quer. A igreja está perdendo a sua forma. Lá no passado a igreja perdeu a sua forma. Por isso precisou de uma reforma. Está acontecendo de novo. A igreja está perdendo a forma de santidade. Só que Paulo está dizendo assim, não. Vocês não se conformam com isso. É a unção do crente camaleão, já viu? A igreja camaleão. Onde ela vai, ela cria a cor para se disfarçar, para se proteger. Ô pastor, vamos fazer o seguinte. Vamos ser uma igreja all inclusive. Igreja all inclusive, irmão. Você vai ver se não vai ter daqui um dia. Igreja falando de tal, all inclusive. Tá faltando até isso agora. Falei assim, não tem como aceitar essa forma. Não tem como criar essa forma. A igreja tem uma forma inalterável, absoluta. Pedro vai escrever assim, cingindo o vosso entendimento pela verdade, sede sóbrios. Você precisa detectar isso na igreja. Falar assim, não, isso não vai entrar aqui. Nós não vamos deixar isso entrar na igreja. Não vamos deixar isso entrar nos nossos jovens. Nós vamos defender os nossos filhos. Nós vamos defender a fé. Custe o que custar, nós não deixaremos isso entrar. Não, pastor, cria uma ideia isso. Nós estamos perdendo jovem demais. Pastor, que tal a gente fazer um culto? Vem novinha. Vem novinha, vamos para o inferno junto. É assim que é o culto, né? Você já viram isso, irmão? Fizeram um culto chamado Vem Novinha, sabe para quê? Para arrumar namorada para os meninos. Não sabe nem ter criatividade. Eu faria o culto da costela perdida. É muito mais criativo. Já que é para avacalhar a igreja, né? Não, pastor, vamos. A igreja criando a forma do mundo. E Paulo está falando assim, não, Deus não vai aceitar isso não, mãe. Você acha que Deus vai aceitar isso? Esse culto nojento? Não, pastor, mas o importante é pregar o evangelho. O evangelho é uma ova. Vocês estão pregando outra coisa, menos o evangelho. Que conversa é essa? Não, pastor. Pastor, não corrija as meninas, não. As meninas estão vestindo assim, mas é a cultura. Cultura? Paulo está dizendo, não. Vocês não podem criar a mesma forma do mundo. Vocês não podem encaixar. Ô irmãos, o pastor Nix pregou aqui, mas nossa igreja não incomoda ninguém mais. Ninguém, a gente não incomoda mais ninguém, irmão. Eu lembro de John Wesley, pai do wesleyanismo, né? Igreja metodista wesleyana. Um dia ele andando, falou assim, parou no meio do mato, começou a chorar, falou, Deus me perdoa. Tem umas 2 horas que eu estou andando, ninguém brigou comigo, ninguém me xingou, ninguém me perseguiu, eu estou em pecado. E ele lá chorando, e passa um cara e olha e fala assim, que lá não é aquele pregador chato, pegou uma barra de tijolo, jogou nas costas dele. Ele, obrigado Jesus, eu não estou em pecado. A igreja não faz isso não, filho. Nós queremos ser aceitos por todo mundo. Está tudo certo. A igreja não incomoda mais ninguém. A nossa postura não incomoda ninguém. A nossa conduta não incomoda ninguém. Porque nós criamos a forma do mundo. Tem algumas coisas que eu não respondo lá mais na igreja. Pastor, posso fazer tatuagem? O problema é seu.
Você está perdendo tempo com essas coisas, o problema é seu. Agora saiba o seguinte, o corpo vai ser glorificado lá no céu, não vai ter não, tá? Você não vai entrar com ela para o céu, não. Vai gastar dinheiro à toa. Ah, pastor, para beber. Mas você pode até para o inferno, irmão. Agora eu estou acima porque não tem mais paciência. Os crentes ficam perguntando as mesmas coisas. Tem décadas. Quando é que nós vamos crescer? Parar com essas coisas. Nós estamos querendo a forma do jeito que tá tudo certo. A gente não sabe mais quem que é crente, quem que não é. Você vai na igreja, você não sabe se a menina é crente, se não é, porque ela está vestida do mesmo jeito. É que é a confusão. Paulo está falando assim, não tem como eu aceitar. Deus aceitar um culto assim, irmãos. Um Deus santo não pode aceitar um culto assim. A Bíblia fala que Deus é tão puro de olhos que os olhos dele não podem contemplar o mal. Nós queremos cheio de pecado, viver naquela bagunça toda. Não estou falando que a igreja não é lugar. Irmão, preste atenção, a igreja é lugar para pecador. A igreja é lugar para pecador, salvo pela graça. Mas nós temos que parar com esse negócio. E talvez pareça legalista um pouco aí meu discurso. Mas você começa a organizar a igreja, não tem não. Para com essa bagunça na igreja. Pode tudo, pode fazer a festa que quiser, pode fazer São João com Jesus, pode fazer carna gospel, carna não sei o quê, é uma confusão toda. Pega a cultura brasileira, bota dentro. Pastor, nós temos que andar junto com a cultura. Junto com a cultura? Não, os músicos podem sentar aqui no púlpito da igreja, fazer o louvor e cantar Caetano Veloso. Até quando nós vamos ficar com saudade da comida do Egito, irmão? Até quando nós vamos estar caminhando para Canaã e com vontade de comer as coisas do Egito? Quando é que nós vamos deixar essas coisas e começar a olhar para aquele que nos salvou, para aquele que tem os olhos como chama de fogo, para aquele que tem a espada afiada saindo da sua boca? Quando é que nós vamos começar a olhar para ele e desejar a presença dele mais do que essas coisas baratas, passageiras? Paulo está falando assim, Deus não aceita esse culto. A igreja tem uma forma só. Uma forma só. Sendo transformado de glória em glória. Até chegarmos à estatura do varão perfeito. Olha aqui para mim. Ô irmão. Vocês não pensam a respeito de Jesus, não? Eu penso demais. Imagina chegar diante dele. Olhar eles nos olhos. Tendo ainda na minha memória, no meu coração, toda a obra que foi feita. Você não anseia esse dia, não? Assim, só despretensiosamente aqui perguntando. No dia que a gente vai encontrar com ele. O amado da nossa alma. E ouvir aquela doce frase. Vinde benditos de meu Pai. Entra para o gozo do seu Senhor. Você não anseia ver isso, não? Vê Jesus, fala assim, deixa eu ver como é que é o Senhor. Deixa eu contemplar o Senhor. E talvez nós vamos chegar lá, e talvez algumas lágrimas dos nossos olhos, e João fala assim, e lá ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Você já imaginou Jesus assim com a gente? Como é que nós vamos trocar esse homem? Como é que você quer que um homem que esvaziou da sua glória, ele deixou de ser aclamado por anjos para ser cuspido pelos homens. Ele deixou de ouvir os cantos de santo para ouvir insultos como crucificam. Ele deixou a grandeza da eternidade para ficar 9 meses apertado no ventre de uma virgem. Ele deixou de ouvir os cantos dos anjos, todos os seus servos, para se fazer um servo sofredor. Como que nós vamos trocar o homem? Achar que esse homem que morre, ressuscita, assenta-se ao trono, está coroado de glória, de majestade, habita em luz inacessível, ele vai aceitar um culto desse que nós queremos oferecer para ele. Como que você acha que ele vai aceitar isso? Não, ele não vai. Te enganaram. Te ensinaram o evangelho errado. Ele não vai aceitar migalhas.
Ou ele vai ser o Senhor de toda a sua vida, ou ele não vai ser o Senhor de nada, porque ele disse: a minha glória eu não dou a homem nenhum, e nem a minha honra eu não divido com ninguém. Mas eu fico pensando a respeito dele. E todas as vezes que eu penso a respeito dele, uma vez eu preguei lá, eu sempre prego a respeito de cristologia na igreja, e eu não consigo falar de Jesus sem começar a chorar, eu não consigo. E um dia um menininho chegou, uma adolescente meu chegou lá na igreja e falou: pastor, por que toda vez que o senhor fala de Jesus, o senhor chora? Eu falei: filho, por que toda vez que você ouve a respeito dele, você não chora? Pensa a respeito de Jesus um pouco. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Quem é o Senhor da sua vida? Paulo vai adiantar e vai dizer assim: para que possais experimentar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E essa pergunta que todo mundo faz: pastor, qual que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a minha vida? Eu ainda não sei. Mas é tão simples de entender. Antes você precisa entender que a vontade de Deus para a sua vida não é a causa. A vontade de Deus para a sua vida é a consequência. Como assim, pastor? À medida que você oferece o seu corpo a Deus como sacrifício, oferece o seu culto com razão, com lógica, com santidade, com devoção, você vai sendo transformado à imagem de Cristo. Isso vai acontecendo a tal ponto que você vai chegar a dizer como Paulo: eu tenho por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Eu abro mão de todas as coisas para poder conhecê-lo. Eu trato todas as coisas como refúgio, como lixo, perto do conhecimento de Jesus. Sabe por que a maioria do nosso culto não é aceito? Porque nós não conhecemos ainda Jesus. Não sabemos a quem nós estamos adorando, irmão. Sabe, me angustia ver o que o povo está fazendo com o evangelho da graça. Uma graça barata, irresponsável. Uma graça que virou um atestado para pecar. É graça, pastor. Onde está a graça? A graça não custou nada para você, filho. Mas custou tudo para Jesus. Não diminua a graça. A graça veio para nós com um presente, mas para Jesus custou tudo. Não diminua a graça. Não use a graça para ficar pecando. Não use a graça para poder oferecer qualquer tipo de culto a Deus. Não use a graça. A graça não foi barata. O favor imerecido de Deus para nós cobrou um preço alto do meu Senhor. E eu vou fazer um apelo a essa igreja aqui. Porque eu sei do coração dos pastores dessa igreja, e certamente de alguns presbíteros que conheci. Se você não quer viver o evangelho que honra esse Senhor, pode ir embora dessa igreja, filho. Não fala que você é membro dessa igreja se você não quer viver de acordo com as escrituras a respeito de Jesus, de acordo com Cristo. Não envergonhe o evangelho dessa igreja, não envergonhe o Senhor dessa igreja. Não abra sua boca para dizer que você é cristão se você não quer viver na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, de acordo com o que Ele disse. Não faça isso. Não envergonhe o meu Senhor. Não ofereça qualquer tipo de coisa a Ele. Não ofereça o restinho do seu tempo. Se der eu vou na igreja, se der eu sirvo, se der eu oro, se der tempo eu faço. Para com esse evangelho. Não oferece para Jesus. O evangelho que não custa nada, meu irmão. Não vale nada. Porque o evangelho custou tudo para Ele. Ele foi até o último obstáculo para resgatar você. Não ignore essa verdade. Rogo, irmãos. Paulo está falando: irmãos, eu rogo a vocês que não vivam
mais na ignorância, porque vocês tiveram conhecimento de como vocês foram resgatados, de como vocês foram salvos. Vocês foram salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Olha para o estado em que vocês estavam. Olha para o estado em que vocês viviam. É isso que Paulo está dizendo para nós. Não dá para ele aceitar qualquer culto. E ele descreve o estado e eu termino aqui. Efésios capítulo 2, ele vai descrever esse estado. Ele vai dizer: se vocês estavam mortos em delitos e em pecados, escravos do mundo, escravos da carne, filhos da desobediência e por natureza, filhos da ira de Deus. Você sabe o que vai acontecer com os filhos da ira de Deus? Apocalipse vai descrever isso. Quem já foi no sul aqui, irmão? Dá um sinal para mim. No sul. Quem já viu fazer o vinho fermentado lá? O vinho do sul. Já viu? Eles têm um negócio assim grande, o lagar, não é? Tem um monte de tubinho assim. Aí enche de uva. O pessoal começa a pisar, né? Assim? Já viu fazendo assim, artesanal? Lava os pés, né? Para não ficar uva com chulé. E vai pisando aquele negócio. E vai sair no suco, não é assim? Quem já viu isso aqui? Só eu vi, irmão. Não é possível. Vocês estão. Ó, gente, vocês são inteligentes, pelo amor de Deus. Hein? Ah, não posso falar que é inteligente, não. Quem me corrigiu hoje de manhã? Pastor, você falou que as mais inteligentes. Vocês já viram, não já? Olha o que vai acontecer com os filhos da ira de Deus. A Bíblia fala que ele vai colocar os ímpios no lagar. E ele vai vir com seus pés de bronze e vai começar a pisar nos ímpios. Ah, você não gosta desse Jesus não, né? Você gosta do Jesus da Disney? O Mickey? Não tem esse Jesus na Bíblia. Ele vai pegar os filhos da ira e vai pisar no lagar com seus pés de bronze. E o suco da uva é o sangue desses ímpios. É isso que Jesus vai fazer quando ele vier. Aí ele falou assim: vocês eram por natureza filhos da ira. Sabe onde nós estaríamos? Nesse lagar. A única coisa que nós sentiríamos eram os pés de bronze do Senhor pisando sobre nós. Mas no verso 4 de Efésios 2 ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que vos amou, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O que Deus faz? Pega os filhos, tira do lagar e transporta para o reino do Filho do seu amor. E fala assim: não, vocês não serão esmagados, vocês serão santificados, justificados e glorificados. Como é que nós vamos responder esse evangelho? Que culto nós vamos oferecer ao Deus que fez isso por nós? Qual é o culto? Rogo, irmãos, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com esse mundo, com o molde desse mundo. Não se conforme com a corrupção que há em Aracruz, irmão. Transforme ela pela renovação da vossa mente. E aí nós vamos experimentar sempre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para nós é que nós sejamos semelhantes a Jesus, o Senhor da nossa vida, o Salvador da nossa alma. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pensasse quantos cultos Deus recebeu. Mas pensasse assim: Senhor, eu estou disposto a oferecer todas as vezes o culto ao Senhor que seja aceitável. Oferecer a minha vida. Um culto lógico. Nunca mais você vai esquecer disso. Quando você for tentado a pecar, lá você vai falar assim: eu pequei. Eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar atrás.
Eu não posso oferecer ao meu Senhor esse culto. Eu não estou falando que você vai pecar lá, eu não vou na igreja não, que eu pequei essa semana. O culto não tem nada a ver com o que você faz aqui somente. É principalmente com o que você faz lá fora. Você fala assim, eu não posso viver de maneira que desagrada o meu Senhor. Eu preciso me arrepender desse pecado. Eu preciso me afastar disso. Se você, filho, tem amigos que está levando você a se distanciar de um culto aceitável a Deus, esse menino nunca foi seu amigo. Se você não tem condições de influenciá-lo e transformá-lo pela renovação da sua mente, você precisa afastar dele. Até que você se fortaleça e seja instrumento de Deus na vida desse rapaz, dessa moça. Não negocie o evangelho, filho. Igreja presbiteriana aqui em Aracruz, não negocie o evangelho. Não negocie o culto a Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Senhor, que essa igreja faça isso. Eu rogo, irmãos. Deus, que todos os cultos oferecidos aqui seja só uma consequência, uma extensão do culto que oferecemos lá fora. Uma vida compatível ao Senhor. Que por graça e misericórdia tem nos concedido e nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Ó Deus, por favor, aceita o culto dessa igreja. Aceita a oferta que queremos oferecer a Ti. Purifica-nos, limpa-nos, restaura-nos, guarda-nos. Em nome de Jesus Cristo oramos. Usa a segunda igreja. Usa Jequitibá. Usa essas igrejas aqui nessa cidade. Para transformá-la pela renovação do Evangelho. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém.